Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do IAM Tech Day. Estamos aqui com o painel Realidade nos Projetos de IAM, Lições Aprendidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao convite da pessoa que está por trás de tudo isso, que é o grande amigo Alfredo Santos. Alfredo, muito obrigado. E gostaria de convidar as pessoas que estão aqui conosco hoje, fazendo esse painel acontecer. Eu me chamo Ricardo Dastes, ocupo a posição de diretor de Professional Services da Escuna, que é uma empresa que trabalha com segurança cibernética, inclusive disciplinas de gestão de identidades e acessos, que é o nosso tema hoje aqui. E gostaria de trazer aqui junto a nossa primeira convidada, que é a Viviane Oliveira, que é partner de Cybersecurity da UI, líder da prática de IAM, que é uma pessoa, particularmente para mim, muito especial, que eu considero uma grande amiga. Obrigada. A Viviane e eu já trabalhamos juntos, tanto do lado consultoria do Balcão, né, juntos em projetos. Eu já fui cliente da Vivi, né, em projetos, todos eles na área de identidades e acessos, já acho que de alguns anos aí acumulados. Então, seja muito bem-vinda, Vivi. Prazer te encontrar aqui. Obrigada, Dastes. É uma alegria estar aqui com você. A nossa convidada também, a Cláudia Miyuki Fukazawa, gerente de segurança da informação da Luiza Labs, da Magalu, que também é uma pessoa muito querida, também já trabalhamos juntos em consultoria, em projetos desse mesmo tópico, dessa mesma natureza. Tudo bom, Claudinha? Como é que você está? Tudo bom, tudo bem, Dastes. Oi, Vivi. É uma honra poder participar desse painel aí com vocês. A honra é minha, imagina. Gostaria de chamar agora o meu xará, Ricardo Guedes, que é especialista em identidades e acessos pela CyberArk, que é uma empresa aí, vendor, né, e que tem uma relevância bem bacana dentro do cenário de IAM no mercado. Tudo bem, Guedes? Como é que você está, cara? Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vivi. Obrigado, Cláudia, pela participação, pelo convite aí. Tá? E chamar também o Gabriel Valdez, que é Senior Solutions Engineer da Auth0, que é uma empresa também, acho que conhecida de todos aqui, uma das protagonistas aí nesse mercado de IAM. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser um bom momento para falar acerca das nossas plataformas. Bom, pessoal, eu gostaria de iniciar aqui, então, com algumas provocações, algumas perguntas. E a primeira delas, vou direcionar aqui, Viviane, para você. Tá? Vamos lá. Que é a seguinte, e a primeira meio direto ao ponto, assim, terra arrasada. O que nós temos visto e sabemos, assim, de alguns anos para cá, que a maior parte dos ataques, eles não são mais, como aconteciam no passado, direcionados para sistemas. Boa parte deles são direcionados a contas, a acessos. E eu me arrisco a dizer que, se não a totalidade, eu tenho receio de usar termos absolutos em segurança da informação, mas nesse caso eu acho que é quase uma questão absoluta, né? Dos incidentes de ransomware, que nós vimos aí terríveis, né, que aconteceram de 2020 para cá, tiveram como vetor inicial ataques a credenciais de acesso. Credenciais essas que muitas vezes eram os bons e velhos ali, admin, root, outras contas, né? System, Backup Operator, eventualmente uma credencial que acabava se tornando privilegiada por conta de uma elevação de privilégios acontecida durante o ataque. Outros vetores também que temos visto acontecendo bastante, acessos através de empresas prestadoras de serviço, principalmente aí, contratos, serviços gerenciados, outsourcing, sendo utilizadas como porta de entrada, ou mesmo usuários finais, que sabemos que também têm necessidades de acessos privilegiados, né, por diversas situações que acontecem na empresa. Em alguns casos, essas exceções binárias, né, da pessoa ser colocada lá como
administrador local, essa tratativa 0 e 1, ela acaba aumentando e potencializando esse risco. Sim. E daí a pergunta para você, Vivi, me parece que nós estamos falando de uma importância assim, total das empresas, organizações possuírem uma estratégia daquilo que o mercado tem chamado de Universal Privilege Management, né, de gestão de privilégios universal, UPM. Uhum. Você acha que o CISO, né, que o Head de Segurança da Informação, que o C-Level, eles já entenderam isso, que as prioridades de investimento em segurança, eles estão de fato voltadas à mitigação desse risco de gestão de identidades, de acessos, de privilégios? Sim, Dashes. Eu entendo que nos últimos anos o que tem acontecido é uma mudança, né, de mentalidade dos CISOs e até por conta dos incidentes, né? É evidente que toda vez que você tem um incidente de segurança, principalmente os últimos, que, como você bem colocou, né, grande parte deles, eles foram, o viés de ataque, o vetor, foi a adoção de uma credencial, faz com que as empresas parem, dêem um step atrás e falem, como que eu estou tratando esse tema em específico, né? E isso, quando isso acontece dentro de um segmento, né, acaba sensibilizando todos que estão inseridos naquele mesmo segmento. E o que a gente percebe é que, durante a pandemia, teve uma elevação muito grande, né, do número de incidentes de segurança, grande parte associados realmente aos temas de privilégio, e fez com que as empresas parassem para tentar melhorar tudo aquilo que foi construído, né, do ponto de vista de como que está desenhado aqui as minhas camadas de segurança. E no passado a gente falava muito, né, da segurança do perímetro, né, hoje em dia está tudo na nuvem, né, então se a pessoa tem acesso a uma credencial, o que ele pode fazer, o estrago que ele pode fazer é muito grande, né. Então, eu percebo que sim, houve uma mudança de mindset. É claro que existem segmentos de mercado que isso está muito mais consolidado, né? Todos nós sabemos que o segmento financeiro é um segmento que há muito tempo, né? Desde sempre, até por ser altamente regulamentado, né? Ele precisava atender determinada necessidade de controle e o tema gestão de acesso sempre esteve em pauta. Mas para os outros segmentos também começa a ter, sim, uma mudança aí de entendimento, né? Legal, Vivi. Muito obrigado. Você tocou no assunto de... antigamente tínhamos o perímetro, agora está tudo na nuvem, né? As pessoas trabalhando de forma remota. Eu vou pegar exatamente esse gancho e vou direcionar, Guedes, para você a próxima pergunta. E eu vou me utilizar aqui de uma pesquisa que ela é saída do forno, ela foi publicada agora, fevereiro desse ano, pelo Gartner, e ela aponta entre tendências chaves para IAM para 2022. E tem uma expressão que o Gartner utiliza, que é o Connect Anywhere Computing, né? Ou seja, todo mundo trabalhando de qualquer lugar, que é o que, né, temos visto aí, é a nossa realidade, que impulsionará ainda mais a necessidade de controle de acesso de uma forma inteligente, que as plataformas de IAM, elas devem se tornar cada vez mais sofisticadas, até para diferenciar entre usuários válidos, fraudadores, bots, sem incomodar usuários legítimos. Essa palavra incomodar, inclusive, está ali, tradução livre da minha parte, mas, enfim, está dessa forma na pesquisa. E que as organizações precisam, dessa forma, prover suporte para alternativas opções de acessos a usuários e devices também, né? E gerações de ativos digitais, numa estrutura e infraestrutura mais moderna, flexível. E daí nós sabemos que para redução de risco temos práticas, algumas já estabelecidas, né, como múltiplos fatores de acesso, lá o nosso MFA, controles adaptáveis, reconhecimento de contexto. E daí, dentro de um dos assuntos que também é bastante falado, que é a arquitetura Zero Trust, tem surgido a questão do Zero Privilege, do privilégio zero, em se tratando de IAM. E daí a pergunta para você, Guedes, é a seguinte: num cenário ainda que nós encontramos, pelo menos a minha percepção, tá, em muitas organizações, é que os processos, os projetos, as iniciativas de IAM ainda estão muito na camada de IGA, que é a parte de governança, de administração, de provisionamento, que é super importante, na verdade, é fundamental, né? As auditorias olham muito para isso,
mas ainda de forma semi-automatizada, não consolidada. Quando nós falamos de maior segurança em autenticação, que nós vemos por aí, são alguns settings ali de segundo fator de autenticação, configuração para os end-users do Microsoft 365, do G Suite, com alguma sorte também para VPN, e nada muito além disso. E daí eu me pergunto por que, né, nós temos 2 décadas, pelo menos, aí de quilometragem do tema IAM no mercado, por que esse cenário ainda ocorre até hoje? Boa pergunta, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Corroborando com o que você falou de Zero Trust, tá? No passado era desconfie e verifique, né? Agora é sempre verificar, sempre desconfiar. Tá? Esse é um dos conceitos do Zero Trust. Tá? E aí, quando você olha lá os 4 pilarzinhos do Zero Trust, né, o primeiro é verificação do usuário. Né? Esse usuário é ele mesmo, porque, basicamente, no passado, a gente tinha usuário e senha. Né? Com o advento dos ataques de roubo de credenciais, muito bem colocado por você, realmente é isso. O Gartner ele usa uma frase muito interessante, que é: o perímetro mudou. Né? No passado, eu vendi Firewall lá atrás, para Palo Alto, para os clientes, botar o Firewall na borda, um Firewall no core, estou protegido. Né? Não vai acontecer mais nada comigo. Né? E o que a gente tem visto hoje em dia que não é bem assim. Tá? E aí, desde o ano passado, o mercado tem falado, o perímetro mudou. Né? Identidade é o novo perímetro, esse é um jargão de mercado, né, hoje em dia. Então, voltando, um dos 4 pilarzinhos lá que o Zero Trust aborda, né? O primeiro é verificar, né, o usuário, fazer a verificação do usuário, né? Fazer uma análise do device do usuário, se aquele device, com todas as regras adotadas, aquele device do usuário que está entrando na minha rede, ele está preparado para entrar na minha rede. O terceiro, como você mesmo comentou, é a parte de inteligência, né? Machine learning. Né? Você adotar parâmetros, o que a gente tem visto nos últimos ataques, só isso não é suficiente. Tá? Você tem que entender como é que o usuário... Eu logo todo dia, às 9 da manhã, no Rio de Janeiro, mas 3 vezes por semana eu estou em São Paulo. Ele aprende isso. Né? Não tem como eu estar em São Paulo e 1 hora depois eu estar no Japão. Né? Então, por geovelocidade de localização, ele vai bloquear, lógico. É impossível. Isso, né? Eu não sou The Flash, né? Então não existe um avião ainda que viaje tão rápido assim. Tá? E o quarto pilar de quando você fala de Zero Trust, exatamente. E eu tenho visto muito isso nos clientes. A gente tenta abordar todas as matérias, para cobrir, né, as arestas, né, as portas dele, como a gente diz, né, e ele acaba tendo um ego. Como que eu gerencio isso? Né, porque fica muito complicado. Né? Não existe um fabricante que fala assim, eu vou cuidar de tudo. Não tem isso. Então, o quarto é como gerenciar, né, esse Lego todo que você acaba montando. E aí, voltando para o advento do IAM que você comentou, Ricardo, eu, como fabricante de solução de IAM, né, a gente tem percebido que os clientes, após os incidentes dos últimos anos, eles já estão considerando nos projetos a implantação, mas o que a gente vê ainda, né, é que alguns ainda não têm claro qual caminho seguir. Se eu vou seguir uma solução de AM ou eu vou seguir uma solução de IGA. É importante, e eu gosto de deixar isso muito claro, né? Às vezes, IGA é uma solução de governança, né? É um caminho natural, sim. Só que alguns clientes não têm o básico. Né? Ele não tem uma solução de AM, que é o pilar ali, digamos assim, a base para ele poder ter uma solução de governança. Né? Quando você fala de AM, você fala de implantação de um sistema de multi-factor authentication, né? de single sign-on, analisar ciclo de vida do usuário, fazer gestão do ciclo de vida do usuário, né? Toda a parte de workflow, a parte de governança é uma camada que vem por cima. Né? E
o que eu tenho visto bastante também é que eles acabam esbarrando muito em budget. Tá? Então, quando você fala de uma solução de IGA, uma solução mais cara, e é uma solução que o ciclo de implementação é maior quando comparado a uma solução de IAM. Tá? E aí, por questões de cultura, Ricardo, eles acabam comparando, eu CISO, né, pessoas de segurança, né? A gente aqui no Brasil ainda tem muita cultura. Pô, mas espera aí, vou pagar essa solução, é mais cara, eu não sei de ouvir isso, tá? Mais caro que eu pago por um Firewall. Sim, é mais caro. Né? Firewall é uma lata, né? Com software dentro. Aqui é uma solução que tem inteligência, né? Então, é mais caro, sim, é um pouco mais caro. Em alguns casos não, eu brinco até que em alguns casos não é, né? Eu tenho cliente que vende Palo Alto, os Palo Altos grandes lá, e fala assim, ó, é mais barato que o Palo Alto que você comprou de mim. Então, é um ponto bem interessante, né? Mas o que eu vejo é que a consciência ainda não mudou, né? De que o perímetro não é mais a sua infraestrutura. Né? Se você analisar, eu faço parte de um grupo de segurança chamado ISA, né? E eles fizeram o debug de um ataque do Colonial Pipeline, tá? Eu assisti, e foi uma coisa tão simples. Ele não tinha multifator de autenticação na VPN dele, e foi por ali que eles entraram. Aí causaram o estrago que causou. Né? Por quê? Ele conseguiu entrar, ele ficou lá meses, tá? Foi constatado que ele ficou meses, até ele conseguir roubar uma credencial que tinha privilégios para acesso que ele conseguiu parar a rede. Seríssimo isso que você está dizendo, a gente tem percebido a mesma questão aqui. E eu queria até aproveitar, já que estamos falando aqui de organizações, de clientes, e trazer aqui para a discussão, na verdade, a nossa representante do lado cliente, por assim dizer, né, que é a Cláudia, né, representando aqui a Magalu, Luiza Labs, que vive isso com o desafio da gestão do lado de uma das maiores corporações, na verdade, que é um expoente, eu diria, um dos grandes, se não dos principais benchmarks brasileiros em movimento digital, né? E daí, Cláudia, eu vou começar aqui pegando a mesmíssima pesquisa do Gartner, recentemente divulgada, e ela também aponta que melhorar a experiência para todos os usuários será essencial para negócios digitais seguros. E aqui eu aproveito a palavra segurança para utilizar também uma outra expressão correlata, que é a confiança dos negócios digitais, e a segurança está muito atrelada à confiança. E o Gartner estima que até 2024, as organizações que fizerem isso, elas irão superar os concorrentes em 25% nas métricas de satisfação de experiência do cliente, nesse caso o cliente consumidor final, a pessoa que está lá da ponta, né, fazendo uma compra, tendo uma interação, uma transação aí com vocês. Então, a recomendação é que as organizações criem uma estratégia coesa para todos os usuários externos, sejam eles consumidores, clientes, B2C, parceiros, ou seja, alinhar as prioridades, e daí vem a nossa segunda sigla aqui, que é colocar o C na frente do IAM, né, que é o CIAM, o C de customer, né, nesse caso, o cliente final, o consumidor final, alinhar com as prioridades do negócio, fornecer uma experiência omnichannel, unificar os dados de perfil do cliente. E daí a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão aqui, Cláudio, para você é: como é que a gente equilibra essa gangorra da segurança com a experiência desse usuário, que no teu caso, inclusive, ele é o cliente final, né? Sem que as coisas acabem batendo de frente e conflitando uma com a outra? Sim, perfeito, Dachis. Essa é uma pergunta realmente bem importante nos dias de hoje, né? Pegando um gancho com o que a Vivi comentou na fala dela, o número de incidentes aumentou muito durante a pandemia. E, de fato, a gente está presenciando um aumento exponencial do uso de plataformas online, né? As pessoas que não costumavam comprar online estão fazendo cadastros, né, pela restrição
que elas tiveram de sair de casa. Então, assim, falando especificamente de gestão de identidades, uma coisa é a gente ter essa solução de gestão de identidades para dentro de casa. Então, para os usuários corporativos, querendo ou não, eles vão acabar utilizando a plataforma para desempenhar as suas funções do dia a dia. Só que quando a gente fala do lado de clientes, né, parceiros, ou seja, todo o conjunto de usuários externos à organização, a questão da fricção ela torna-se bastante crítica, porque uma má experiência de acesso impacta diretamente nos resultados do negócio, perdas financeiras, perda de credibilidade. Um cliente que está querendo comprar no meu site pode ser que ele desista da compra e ainda seja um detrator ali no seu círculo de amizades, porque ele teve uma péssima experiência, e isso acaba afetando muito negativamente o negócio. Então, assim, balancear segurança versus experiência é um tema que eu acredito que não tem uma resposta única e correta, né? Depende aí da realidade da empresa, depende do mapa de riscos que a empresa está controlando ali no dia a dia. Hoje em dia, a gente tem que se lembrar que não são somente as empresas que não têm uma boa gestão de segurança da informação que estão expostas aos ataques, né? Hoje, os ataques eles estão tão assim, num nível tão avançado que de fato grandes empresas estão sim sofrendo ataques de ransomware, vazamentos de dados, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que considerar que hoje o cliente ele está exposto não somente ao risco de invasões e vazamentos de dados, mas ele também é impactado por legislações focadas em privacidade, tendo em vista a LGPD, GDPR. Então, o cliente também é exposto a configurações de cookies, coleta de consentimento, né? Além de todos os processos que permeiam ali o seu ciclo de vida, né, durante o seu acesso. Então, acho que assim, com tudo isso, quanto mais a empresa conseguir demonstrar transparência e segurança no tratamento dos dados dos clientes, sejam eles pessoais ou não, a experiência acaba sendo positiva, porque o cliente passa a confiar na empresa para tratar os seus dados, né? Então, acho que assim, em resumo, a partir do momento que a prevenção às fraudes envolvendo roubo de credenciais, a segurança dos dados dentro de diferentes canais da empresa, os clientes acabam percebendo o valor e os benefícios dessa gestão mais robusta de identidade, né? E eu acho que a grande questão ali de fazer esse balanço é elevar a barra de autenticação, autorização, o ciclo de vida das contas, e não ter o seu nome ali sendo exposto num grande vazamento ou num grande ataque de ransomware, como infelizmente a gente tem presenciado, né, nos últimos tempos. Dastas, eu posso fazer um comentário, né, em relação a esse tema que a Claudinha trouxe? Porque é bem interessante. Antes a gente discutiu o tema de gestão de identidades, né, concentrado somente nas equipes de segurança, usualmente, né? E recentemente a gente estava numa discussão com um cliente, onde estava na mesa para discutir qual eram os mecanismos de autenticação que iam ser implementados com o time de digital, com o time de user experience, justamente por isso, porque é o que foi colocado, né? Se você cria uma jornada para o seu cliente, onde ele vai ter lá, do ponto de vista de segurança, vai estar perfeito. N fatores de autenticação, senhas complexas. Você falou, tem que fazer uma cotação. Eu não vou fazer uma cotação nesse site, eu vou no vizinho, onde, como usuário, vai ser muito mais fluido e muito mais simples, né? Então, é interessante que agora os temas, né, eles começam a se conversar cada vez mais, né? A preocupação com a jornada do cliente, a preocupação com o tema de segurança, né? E é difícil, chegar a esse equilíbrio é difícil, não é uma pergunta fácil, não. Eu queria falar uma coisinha rápida também, para complementar o que a Cláudia falou, e pegando como exemplo o último ataque que uma grande empresa de varejo teve, onde foi descoberto que existem as credenciais humanas, que somos nós, né? Usuário, senha, tá? E no caso específico lá, foi um roubo de credencial não humana, e foi de uma pessoa de dentro da própria empresa, tá? Que é uma coisa que eu comentei isso com você, Dasha, até numa conversa que a gente teve particular, aliciamento do funcionário. Ele tem as credenciais lá, ele é um funcionário da empresa, e ele recebe um problema financeiro, sei lá qual seja, e ele é aliciado por uma pessoa externa para ele fazer um ato ilícito. Você pode ter o Fire, pode ter as ferramentas que você quiser. O máximo que você vai conseguir fazer é criar a trilha de auditoria, né? Gravar a sessão, saber o que ele acessou, né? Quem é o usuário. Agora, você vai poder diminuir o estrago, né? No final do dia. Mas 100% de você bloquear o estrago, você não vai conseguir. Então, esse caso aí que eu mencionei, foi uma credencial não humana, né? É pior ainda, né? Estava lá há muito tempo, não foi feito um cleanup lá das aplicações, ele foi lá, pegou e vendeu isso. Terrível, Guedes.
Falando ainda de CIAM, né, do lado customer, do lado da experiência, eu acho que você colocou muito bem, Cláudia, a questão da fricção, a questão da desistência, do quão sensível do lado de quem é, como vocês aí, varejistas, o exemplo que o Guedes trouxe aqui também. Gabriel, eu costumo usar uma ilustração que é a seguinte, e eu queria ver se ela faz sentido para você. Eu sempre me impressionava muito, principalmente voos internacionais, tem imigração, você passa aquelas 11, 12, 13 horas, sei lá, num voo, né? Chega quebrado, né? Ainda mais nós, os brasileiros, normalmente viajando de classe econômica, né? Aquele aperto e tal. Daí chega lá na ponta, aquela fila terrível, onde, de certa forma, quem está ali é um oficial, né? Homeland Security, é um agente da Polícia Federal do país de destino, enfim. Ele é segurança, né? A polícia, ele é segurança, ele está ali carimbando o passaporte, né? Cara crachá, o que ele está fazendo é uma autenticação sua, com base talvez numa exigência de visto, para os países que exigem visto ou não. Então, tem tudo a ver com o nosso assunto numa situação de acesso físico, né? Apesar de aqui estarmos falando de acesso mais lógico. E daí o que me impressiona é exatamente a questão da experiência, porque a pessoa está cansada, às vezes está indo com a família para gastar muitos dólares, euros naquele país, né? Quer ter uma experiência bacana e acaba sendo punido por um processo de altíssima fricção, e a gente percebe esforços desses locais de colocar totens de autoatendimento, que escaneia passaporte e tudo mais, que eu acho que tem muito a ver com os esforços que estão sendo feitos na área de CIAM para tentar deixar um pouco dessa operação mais fluida, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da segurança. Então, assim, é uma coisa que sempre me vem à cabeça, tá? Eu não sei se faz sentido para você, Gabriel, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse lado CIAM também aí. Sim, totalmente. Eu acho que hoje em dia a gente precisa flexibilidade nas soluções. Você não tem uma solução para tudo, mas você tem distintos requerimentos dependendo das necessidades dos clientes, né? Então, um cliente pode ter a necessidade, precisa implementar uma regulação bancária do Banco Central do Brasil, ou LGPD, como já falaram. Então, dependendo da problemática, eles têm uma necessidade. Então, a flexibilidade e extensibilidade da solução que eles querem implementar é uma das coisas claves que eles precisam ter, né? Sempre, principalmente isso. E como você, um exemplo, como você pode equilibrar isso, UX versus segurança? Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, não é pedir sempre o segundo fator do risco depois do login do usuário. Você pode requerir isso somente quando é precisado. E você pode precisar também o Biometrics. O Biometrics, hoje em dia, é uma das soluções que são melhor vistas no mercado quando você fala do segundo fator da autenticação, né? É como a melhor coisa que você pode implementar. Então, também pensar em uma forma que seja muito rápida para meu usuário fazer o segundo fator do risco. É muito fácil para qualquer de nós acercar o Face ID Recognition da aplicação nativa, ou acercar o fingerprint. Então, você tem que olhar todas as possibilidades que o mercado da segurança está oferecendo agora para facilitar ainda mais tudo isso, né? Então, como você falou, você vai quebrado para fazer a autenticação, você somente tem que utilizar seu biométrico. Então, é uma coisa muito rápida, muito sencilla. A gente adora isso. Mas, por exemplo, eu conheço um caso de uma fintech que eles pediam sempre, no momento do sign-up do usuário, o Identity Verification. Então, eles olhavam que muita gente não seguia o processo do sign-up. Então, é um processo muito chato. Quando você ainda não conhece a aplicação deles, eles já precisam de toda a sua documentação. Então, eu acho que a mentalidade dos clientes trocam ou mudam nesses casos. Eles já estão olhando
os novos comportamentos dos customers, dos clientes. Então, isso também é muito interessante de conhecer, né? Olhar qual é o comportamento dependendo do país, dependendo da região, porque vai mudando de um país a outro, de um negócio a outro. Então, você tem que ter todas essas possibilidades para cobrir qualquer necessidade, né? Então, isso é muito interessante, de que a gente pode implementar uma solução que me permita não somente resolver meu problema que eu tenho agora, senão também o problema que eu tenho no futuro, é demonstrar nessa forma o ROI da implementação da solução, porque muitas vezes também é muito difícil falar com a gente, você pode implementar esta solução Cyan, que não é barata, na verdade, mas você está implementando coisas que são de muito valor para a sua companhia. Então, às vezes, as companhias não olham esse benefício. Então, o CEO, ele quer implementar uma solução que possa apresentar ele para o resto da companhia com um resultado específico. E muitas vezes, o resultado de, por exemplo, implementar uma solução de segurança não tem um ROI específico, né? Tem um ROI mais indireto, né? É uma coisa que não sai dos números diretamente. Então, você não pode convencer o resto da companhia para que acompanhe o seu projeto. Então, eu olho muito isso nos casos Cyan. Eles somente precisam, algumas vezes, às vezes eles precisam somente, eu quero implementar uma regulação bancária. É isso somente. Mas você fala, não, mas você pode também fazer tudo isso tudo. Não, eu não preciso isso, somente uma regulação. Eles não estão olhando todo o escopo da solução que a gente pode oferecer ou pode ter, né? Que é muito interessante. E o interessante de tudo isso, vou fazer um comentário aqui, daí quem quiser pegar a palavra, por favor, fique à vontade. Tá? Há muito tempo atrás, e eu acredito até que esse aprendizado eu tive de você, Vivi, tá? De um material que trabalhávamos juntos lá atrás, do famoso AAA da identidade, que não é o AAA da pilha, né, palito, que é a autenticação, autorização e accountability. Não, desculpa, accountability, nesse caso, rastreabilidade. Que até então era uma coisa muito voltada para ERPs, né? Os grandes projetos que a gente via ali acontecendo, principalmente para SAP, então a complexidade de provisionamento, deprovisionamento, perfil de acesso, segregação de função, o que já era, cá entre nós, um ninho de mafagafo suficientemente complexo, né? Os projetos para saírem do outro lado, go lives, né? Quem viveu isso sabe do que estamos falando aqui. Agora pega isso, que segue existindo, tá? Não está mais simples, na verdade a complexidade, os ERPs até têm módulos específicos para isso, de GRC e tudo mais, que não haviam há um tempo atrás, mas ainda assim segue super complexo, e coloca isso dentro de um caldeirão, onde agora nós não temos mais o perímetro, é nuvem, multi-cloud, multi-vendor, onde temos o CIAM, onde temos N camadas de autenticação, onde o vetor de ataque, na época, não era direcionado para a conta, estava ainda na camada da infraestrutura, estava na camada da aplicação, agora está direcionado para a conta. Então, assim, a impressão que tem, desculpa, a pergunta está virando retórica, né? Mas é que parece que não tem para onde correr, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Assim, estamos cercados de riscos de identidades, riscos de credenciais por todas as partes, de uma forma nunca vista antes, e eu estou tentando evitar aquelas buzzwords tipo exponencial e tal, mas é difícil evitar quando falamos a respeito disso. O que vocês acham? Tem luz no fim do túnel? A pergunta é super aberta aqui. É a pergunta do milhão, né? O Darcis hoje, ele... Luz, eu acho que luz sempre tem, né, Darcis? Eu sou da linha positiva, então eu acredito que a gente sempre tem um caminho. O que acontece é que a gente sabe que o tema de gestão de identidades é um tema que sempre foi pervasivo, né? Ele afeta a organização como um todo, né? Então, o volume de problemas, eles são potencializados pelo volume de usuários que você tem.
E aquilo que você falou, né? Combinado a possibilidade de eu ter um mecanismo de autenticação comprometido, né? Imagina, então a credencial foi vazada e aquela credencial está com um volume de privilégio de acesso que vai muito além do que deveria, essa combinação ela é fatal em alguns casos, né? O que eu observo é que as empresas elas estão investindo sim, né? Cada vez mais em ter tecnologias unificadas que vão trabalhar a questão de acesso, a questão de GA, a questão de acesso privilegiado, né? Até o Guedes está aqui, pode falar muito desse tema, né? Até pela própria CyberArk, né? Como isso é endereçado. Então, assim, existe um caminho, é um caminho árduo, né? E até um ponto que eu deixaria aqui, tem que entender que esses projetos não são projetos, são programas de acesso, né? Isso não acaba, é contínuo, né? Então, você vai ter uma iniciativa de gestão de acesso, você vai estabelecer algo que vai ser vivo na sua organização. Todo dia está criando um novo sistema, está, né, liberando privilégio, e você tem que fazer com que ele siga tudo que você está definindo como boas práticas, né? Então, sim, entendo que há caminho, não é um caminho fácil, mas a gente tem que seguir atuando e tomando benefício das tecnologias que a gente tem disponível hoje, né? Deixa eu ser menos pessimista, então, agora, né? Já que você foi tão inspiradora, obrigado por isso. Vou ser otimista. Na verdade, eu acho que, como tudo em segurança da informação, em segurança cibernética, está em mitigar os riscos de acordo com os devidos impactos, prioridades, etc. Então, tem um programa, como você disse, gostei muito, né, da palavra programa aqui para o nosso contexto, ela é super adequada, e eu acho que é priorizar de acordo com o grau de risco da aplicação, da infraestrutura, da exposição, do nível de criticidade do usuário, e talvez uma das grandes luzes no fim do túnel seja exatamente essa segurança baseado na própria pessoa, né? Na questão que o usuário é o próprio perímetro. Então, vamos tirar proveito disso, né? E vamos ter uma blindagem mais voltada para ele próprio, já que as coisas estão aí, os devices, as aplicações, de uma forma muito mais pervasiva, como, né, você falou. Então, vamos tirar proveito e colocar as fichas, as apostas mais voltadas para esse elemento que sempre dissemos, né, há muitos anos, que é o elo frágil da corrente, né, processos, pessoas e tecnologias. Então, apostemos cada vez mais em tecnologias voltadas para essas pessoas no processo de autenticação, de autorização, de acesso, de provisionamento, de deprovisionamento, de perfil e tudo mais. Então, deixa eu me redimir aqui e tentar dar uma visão mais otimista. Muito obrigado. E eu vou fazer a última pergunta aqui, até pela questão do tempo do nosso painel, e também uma pergunta aberta para quem quiser responder. O que eu percebo pela minha experiência junto a clientes, tá, que atendemos aqui na Scuna, a minha experiência que eu também já tive em posição de segurança da informação algumas vezes, né, da minha vida do outro lado do balcão, aí como a Cláudia está hoje, e eu percebo uma outra fricção, que não é só a fricção do consumidor, é a fricção do negócio. Então, tem empresas que são grupos que têm negócios muito distintos. Então, por exemplo, empresas que têm negócios de segmento de varejo, onde qualquer distúrbio na força faz com que a pessoa feche aquela aba do website, né, ou ali no celular em que ela está navegando, e ela desista e vá para a concorrente, vá para, enfim, né, para a Amazon, vá para o Mercado Livre, vá para algum outro lugar, né, e busque ali satisfazer a sua necessidade de compra, de consumo. Então, nesse caso, é muito sensível. Logo, a tendência, muitas vezes, desses negócios é ter uma tolerância maior a risco e tratar o tema de risco não pelo aspecto da segurança preventiva e tratar mais como medidas antifraude, medidas mais de monitoração, né, detectivas. Percebo isso no mercado. E, por outro lado, a gente tem empresas do segmento financeiro, que a gente sabe, né, obviamente, tem baixíssima tolerância a risco, e, às vezes, esses segmentos eles convivem dentro das organizações porque elas têm múltiplos negócios, né? Se a gente pegar esse exemplo, né, segmento financeiro, varejo, no Brasil é algo que coexiste de uma forma muito forte, ou vários outros negócios que a gente poderia trazer como exemplo. Como é que vocês veem a mediação desse conflito, desse apetite ao risco dentro das organizações, dentro dos clientes, quando estamos falando de IAM?
Quem vai pegar essa? Não vai acabar o painel se não tiver resposta para essa. O pessoal vai ficar aqui esperando. Eu posso falar uma parte, Ricardo. Mitigação de risco você falou muito bem, é um programa. Tá? Não existe um projeto que você starte dentro de uma empresa que vai resolver todos os problemas. Tá? Isso não acontece da noite para o dia. Tá? Uma coisa que eu tenho visto bastante é retirada de privilégio do usuário. Muito bem colocado por você, é isso aí. Tá? Esse é o que as empresas têm mirado. Como é que eu vou tirar? O problema todo que, do outro lado, você tem experiência do usuário. Quando você começa a fazer isso, retirada de privilégio do usuário, tá? Você afeta diretamente a experiência do usuário. Ele vai reclamar. Aí você começa a dar ferramentas para ele melhorar a visão dele, a experiência do usuário, para ele não reclamar tanto. Uma delas, se você ele vai botar lá, usuário senha, multifator de autenticação, ele vai ter numa tela todas as aplicações às quais ele tem privilégio de acesso. Tá certo? Quando ele faz isso, ele não vai mais precisar clicar em cada aplicação e botar usuário e senha. Você melhorou a performance e melhorou a experiência do usuário. Tá? Esse é um exemplo que você pode. Você está melhorando a segurança, está retirando o privilégio, tá? E cada íconezinho daquele que ele clicar, da aplicação a qual ele tem privilégio, tá? Você vai estar gravando a sessão. Ok? Você vai criar uma trilha de auditoria. Vai saber a hora que ele logou, a hora que ele deslogou, o que ele acessou, por quanto tempo ele acessou. E você já consegue guardar isso pensando numa LGPD. Tá? Então, existe N ferramentas para as quais você pode. O problema todo ainda, Ricardo, que já foi dito aqui várias vezes, não vou chover no molhado, a cultura ainda nossa, dos CISOs, das empresas, TI, ela só gera despesa. Para o CEO que está lá em cima, que é o presidente da empresa, ele está pensando no lucro da empresa. E o que gera lucro é a área de negócio, não é a TI. Só que ele esquece que sem a TI, a área de negócio não funciona. Quem é que vai emitir a nota fiscal? Quem é que vai emitir o boleto, a invoice para a entrega, por exemplo, lá, o produto que a Cláudia, lá, o pessoal da loja vendeu? Tá? A TI ela é o back-office, ela fica ali. Mas quando chega a conta lá em cima, eu vejo isso, por exemplo, grandes empresas, todo ano que eu visito é a mesma conversa. Preciso cortar meu orçamento esse ano. Você não vai numa empresa, eu duvido que você vá numa empresa hoje, cara, fala assim, não, eu aprovaram o meu orçamento, tem corte. Pessoal de TI. Mas eu já trabalhei do outro lado. Eu vendia segurança para rede de automação. Tá? Então, eu trabalhava direto com a área de negócio. Fiquei 3 anos na Nozome, vendendo segurança para rede de automação, camada 2, ali embaixo. E aí, eu chegava com um projeto lá, era aprovação, assim, eu ficava fantástico. Falei, nossa, o ciclo de vendas é 1 mês. Quanto para a TI leva 6 meses, às vezes, para o cara aprovar um projeto. É impressionante. Por quê? A área de negócio, o cara está gerando receita para a empresa. Então, isso para o CEO que está lá em cima, quando o CIO chega lá, olha, eu preciso de o Pirizinho, ele, coitado, passa lá com o Pirizinho, olha, eu preciso de mais 1 milhãozinho aqui para o projeto de implementação de MFA, ou de Simsalon. Aí o cara olha assim, mas o que isso aí faz? Mas não, pode ficar, já funciona sem, não, então fica sem isso. Guedes, fala, Vivi, por favor. Não, só um ponto que o Guedes trouxe, que eu acho que a gente tem aqui como desafio, é ajudar o mercado a entender que agora, cyber, ele mudou, ele não, tudo bem, ele não vai gerar receita direto, mas ele pode evitar a sua perda financeira, a gente viu agora inúmeros ataques, onde as empresas ficaram dias, parados, sem que pudessem atuar por conta de um tema de segurança, Então, ele evita as perdas, potenciais perdas, Então, eu acho que a gente tem que levar isso, falar sobre isso, Por isso que o meu maior aliado, às vezes, para vender um projeto de segurança, tá, Vivi, tem sido o pessoal por incrível que pareça, o pessoal de compliance. Tá? Eu uso muito o pessoal de compliance para trazer eles para dentro do projeto, quando eu estou fazendo uma apresentação, que a gente tem uma ferramenta que a gente roda e a gente detecta de graça, até detecta os gaps e apresenta para o cliente. Fala, olha,
E aí, pô, como é que eu resolvo isso? Né? Por exemplo, fomos no cliente, o cliente tinha 200 usuários no AD, que não eram acessados há 2 anos. Estavam lá, com credenciais válidas, em permissões válidas, privilégios válidos. Entendeu? O cara ficou assim, como você estava aí? Eu falei, né? É um processo, como eu falei no início. É um processo. Né? Você não vai conseguir resolver, vai chegar assim, jogar a Maria Mate, pô, resolvi tudo. Não vai. Ô, Guedes, eu acho que você matou a charada quando você disse antes melhorar a experiência. Tá? Eu acho que essa troca, né, como dizia uma antiga executiva aí do mercado, gives and gets, eu estou entregando alguma coisa para o negócio, eu não estou simplesmente indo com o discurso do medo, do risco. Claro que isso está válido, está todo mundo vendo todos os dias o que vocês disseram agora, acontecendo. A Vivi trouxe aqui um exemplo também terrível, recente, mas se junto dessa equalização, né, dessa venda interna, né, do projeto, da necessidade, tiver aquela abordagem de segurança, que é a abordagem de, além de aumentar a segurança, eu vou reduzir a fricção, porque a partir dessa nova experiência e dessa nova trajetória, dessa nova jornada que eu vou propiciar para o usuário, e mais importante ainda se ele for o consumidor final, eu não vou apresentar para ele todas as vezes um bendito CAPTCHA na tela dele. Eu não vou pedir para ele todas as vezes um segundo fator de autenticação. Eu vou fazer isso de acordo com o contexto, de acordo com a geolocalização, de acordo com a situação de risco, de acordo com a reputação do IP. Talvez eu possa oferecer para ele uma autenticação via biometria facial que reduza a minha fricção. Então, eu acho que essas trocas são possíveis, tá? E daí, parafraseando um grande amigo meu, não se trata apenas de construir muros, e sim de construir pontes, né, que levem de um lugar ao outro. Eu acho que segurança da informação, cyber, inclusive a IME, tem muito a ver com isso também, tá? E, pessoal, assim, estamos, acho que já mais do que no limite aqui do nosso horário. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de cada um de vocês, Viviane, Cláudia, Guedes, Gabriel. Muitíssimo obrigado pela brilhante explanação de cada um de vocês. Um agradecimento especialíssimo ao Alfredo Santos, que convidou a todos nós, né, para estarmos aqui hoje. E, pessoal, assim encerramos o painel Realidade nos Projetos de AM, Lições Aprendidas, aqui no IAM Tech Day. Muito obrigado, espero que nos vejamos na próxima. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Prazer, Vivi. Tchau, Cláudia. Obrigada, foi um prazer. Gente, Obrigado. até mais. Tchau, tchau. Saudades. Tchau.